Olá, sejam bem-vindos a uma longa jornada de terapia familiar. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo Problemas com a Sogra e hoje com o sogro. Então, quem vai falar hoje sobre os problemas que teve com o sogro é o Vinícius. Diga lá, Vinícius, quais foram os problemas que você teve com o sogro? Bom, eu acho que cada um tem uma história diferente, né? Mas eu acho que no final, assim, elas têm algo em comum, né? Eu vou falar um pouco da minha história aqui que eu tive com o meu sogro. Hoje é um cara que eu gosto muito, sabe? De estar junto com ele e tal, mas nós já tivemos umas diferenças aí no passado, né? Eu conheci a Elaine muito novo, assim, né? A gente acabou casando, eu tinha 23 anos, tá? Eu estava numa fase de faculdade ainda, né? A Elaine estava numa fase de... Estava terminando, não, o doutorado? Estava terminando o doutorado dela, entendeu? Então, ela já tinha uma experiência já de viver sozinha, né? De estar morando sozinha. Eu ainda estava morando na casa dos meus pais e tal. Então, assim, eram duas pessoas com um universo um pouco diferente, né? E o pai dela, eu acredito assim que ele idealizava, né? A filha tá casando com um cara experiente, entendeu? Com uma pessoa já bem de vida, já foi, né? Já bem resolvida profissionalmente e tal. E eu ainda ia começar essa fase, né? Uhum. Então o meu primeiro contato que eu tive com ele ali não foi um contato agradável, né? E ele teve uma negação da parte dele, né, nesse primeiro momento. E para mim foi difícil, assim, algumas vezes, né, vai nos encontros, na idas e vindas e tal, passando os tempos, tudo. Puta, eu ficava incomodado com aquilo, entendeu? Né, a gente conversava bastante, né? Às vezes eu me sentia um pouquinho para baixo, entendeu? Sabe? Porque sei lá, minha autoestima também já não era boa na época, entendeu? Enfim, teve esses, nunca tive assim uma discussão, sou um cara tranquilo assim, meio que de paz, assim, nunca bati de frente, mas de certa forma eu respeitava, né, a opinião dele. Hoje, né, com a interpretação passados os anos, né, com toda, sei lá, a gente vai passando por problemas, né, por crise, vai buscando um conhecimento melhor das coisas e tal. Hoje eu entendo completamente, né, a posição dele lá no passado, né, e, sei lá, vai que eu posso ter uma posição dessa com a minha filha, né, uma hora ou outra, entendeu? É Uhum. completamente compreensível, né? Oi, Então, basicamente, os problemas que você teve com o teu sogro foi mais ou menos o que a Elaine também teve, né? Insegurança, imaturidade, né? Falta de autoestima, de confiança, certo? Porque depois que a gente foi trabalhando toda essa autoestima, essa segurança, e você foi se autoafirmando, você não se importou mais com a realidade do seu sogro, né? sim, E aí, também nesse processo, em relação a isso, a Ilane te ajudava muito também, né, Ilane? sim, Com o pai, É, que né? assim, como eu já conhecia, né? Então meio que eu já preparava o terreno, já falava assim, ó, não pisa ali, porque ali você vai entrar em rascada, olha, não faz Ah, isso, você tá entrando na onda dele, não. E assim, eu meio que previa, né? Porque eu já entendia como que funcionava, né, o processo. seu pai gostava de se autoafirmar em cima dele, né? De diminuir o Vinícius. E Sim. aí isso deixava ele mais, né, se sentindo inferiorizado, inseguro, né? e E é aí já dava as dicas para ele, ó.
E é engraçado assim, né? Como a gente, eu acho que vai se desenvolvendo, né? Pô, assim, eu olho para mim, eu me desenvolvi muito, sabe? Com esse tipo de, com meus pensamentos, né? E, Uhum, e hoje, assim, ele atua da mesma forma, entendeu? Ele atua da uhum. mesma forma. Só que Mas você já age de forma totalmente o meu diferente. desenvolvimento faz assim, hoje eu tenho uma boa relação com ele, entendeu? Uhum, Ele agindo da mesma forma, tipo assim, é aquela, como se fosse aquela condição assim. Eu entendo o lado dele, uhum, não respinga mais como, né, não me atinge como me atingia antes, né? Então, assim, uhum. no resumo, se E você, hoje você já sabe lidar com a realidade dele, né? E foi também o que a Elaine foi aprendendo a lidar com a realidade da sogra, porque enquanto ela ainda tinha insegurança e entrava na guerra com a sogra, ela não se relacionava bem e causava todos aqueles problemas com você, né? Mas na medida em que foi melhorando o relacionamento, ficou muito mais fácil para você, né, Elaine? Assim, que você foi aprendendo a lidar com tranquilidade com a realidade dela. Sim, assim, é difícil, porque assim, no momento que você tá ali, né, você entra meio que num ciclo vicioso, né, de tipo, de ter os jogos, né, normalmente família tem muito dessa história de jogos, né, Aham. aí é como se você falasse assim, ah, vamos para casa da minha mãe, né, aí você pensa assim, comecem os jogos, né, vamos lá. Aí você E eu pensa, falava para você: não entre nisso, não entre nessas artimanhas dela, saiba lidar com tranquilidade com isso, converse com tranquilidade com isso, com o Vinícius, porque o problema maior é que por conta disso você acabava brigando muito com o Vinícius, sim, né? sim. Cobrando muito dele que ele agisse, né, em relação à mãe com você, porque você fazia isso em relação ao seu pai, para ele, né? Já dava as orientações, já facilitava as coisas para ele. Agora, ele não tinha essa Não tinha essa manha, atitude, não tinha essa manha, né? essa atitude, né? Uhum. E aí você também queria que ele reagisse dessa forma, só que daí, em vez de, né, ajudar e melhorar o relacionamento, só piorava, né? E aí complicava, porque Não, era diferente a relação que você tinha com o seu pai e a relação que o Vinícius tinha com a mãe, né? Você já sofria também com esse autoritarismo do seu pai, então você, né, para defender o seu parceiro, não venha, né, me prejudicar. É esse que eu quero e pronto, né? Então, você defendia. Agora, o Vinícius, a relação era mais afetuosa, mais delicada com a mãe, então ele não sabia ser tão firme, mas aos poucos ele foi aprendendo, né? De uma maneira mais doce, tranquila, mas porque você também aprendeu a lidar com isso com mais, né, leveza. Como que a gente depois, né, que você leu aquele livro que tinha a ver com o que eu trabalhava, né? A comunicação não violenta, né? Que era isso, a gente saber lidar com as diferenças dos outros com mais tranquilidade, né? Sem essa ira, sem essa fúria, porque essa fúria é que causa, a nível inconsciente, toda essa guerra, toda essa dificuldade. Então, por exemplo, que nem agora o Vinícius, ele continua agindo da mesma maneira, só que agora você está tranquilo em relação a ele, você não fica mais afetado, você não se sente mais inferiorizado, você fala o seu ponto de vista tranquilamente, se ele aceita bem, se ele não aceita também está tudo certo, é ou não é? Não entra em confronto com ele. Agora, antes, né, você já ficava irritado para defender a sua posição, não era assim? sim, sim. Assim, era. Antes, por exemplo, se ele. Assim, se alguém. Até assim, eu falo ele assim, mas assim, se uma pessoa, né, enfim, hoje vier e, por exemplo, tentar me colocar para baixo, né? Antes
ba- batia de frente, entendeu? E tal. Agora, assim, você vê que, cara, isso é tão desnecessário, entendeu? É lógico que assim, tem Uhum. momentos em que você vai precisar, de repente, assim, se defender, ou defender filho, defender Sim, esposa mas e até tal. isso, hoje, com essa, né, mudança de conceitos do que é mais eficiente, né, para trabalhar isso, vocês sabem que não é eficiente eu ficar nervoso, eu ficar tenso para defender o meu ponto de vista, É, né? Eu consigo ter muito mais eficiência se eu ficar tranquilo, sim. falando o que eu penso, né? Não deixando de colocar a minha posição, mas sem precisar ficar tenso, E irritado. isso te dá, assim, uma percepção das coisas. Isso a gente está falando do relacionamento familiar, né? Que é uma coisa, assim, que você tem constante e tal. E no trabalho, né, que às vezes é 880, né? Às vezes você tem uma, né, você recebe uma coisa, um retorno, né? Vem algo parecido com a família, né, que uma agressão verbal, por exemplo, né, e tal. Uhum, E no trabalho você não vai ter aquele zelo todo que você tem com a família, de repente, entendeu? No trânsito, uhum, né? Alguém que você uhum, não conhece vem, de repente, é, te xinga ali, não deixa de ser uma forma uhum. de humilhar, né? Então, mas Tenta te até humilhar. mesmo em situações como essa, você manter a calma, Sim, você consegue muito mais resultados eficientes do que você se descontrolar. é, Porque o é, descontrole faz você perder a razão. E a é, sua calma faz você ter domínio da situação. sim. Né? É claro que em determinadas situações, né, a gente é humano, tem hora que dá umas tensões, né? Tipo, alguém chegar e ficar, né, te agredir, opa. Não, Mas pô, quando a gente exercita manter a calma e ter essa comunicação não violenta, os resultados são muito melhores. Né? É claro que é um exercício diário. não, é que você acaba buscando primeiro o diálogo para depois você ir por outro meio. Né? Eu aprendi muito isso, assim, sabe? Assim, eu antes o diálogo não vinha muito na minha cabeça, entendeu? Sabe? Qualquer Uhum. situação ali, né? Não era, Então, é não era um porque cara de o brigar. nervosismo, né, Isso, já levava a ter uma reação jamais automática ali. sem parar para pensar. O impulso, né? Veio aquele impulso Exatamente. ali e você age, entendeu? Agora não, agora Uhum. assim, por exemplo, pô, em alguns momentos ali, toda essa vivência que eu tive me favoreceu o quê? Pô, veio o impulso, você, opa, né? Calma, É relaxa, assim, espera para ter um impulso. O pensa. impulso ele vem e vai, né? Uhum. E dado esse impulso, você, pô, você começa a pensar assim, qual que é a melhor forma de agir, né? Porque o impulso você não pensa, né? É uma coisa reativa ali que é até Uhum. perigosa dependendo do momento que você se encontra, né? Então, e exatamente por isso que os resultados não são bons, É, né? Porque você não pensa para agir. Né? Você já se deixa levar pelo impulso emocional, e as reações emocionais nunca são boas, sim, né? Principalmente quando envolve raiva, nervosismo e tensão, né? Quando envolve amor, tudo bem, aí é tranquilo, lindo e sereno, mas as reações, né, provocadas pela raiva, pelo nervosismo, aí sim. são péssimos os Os resultados não são resultados. bons mesmo. Né? Então, da medida que foi trabalhando isso, reprogramando esses conceitos, né? Porque a maioria das pessoas não tem esse entendimento, né? Era como a Elaine pensava, não, eu tenho que ser brava, eu tenho, entendeu? Para eu atingir os meus objetivos. E na verdade não é isso, né? Isso não é verdade. Mas a maioria ainda tem um conceito errado de que se falar com tranquilidade, né, não vai atingir os objetivos, principalmente com uma pessoa autoritária, né, que nem o seu pai. Então vai achar que não, ele não, né, não vai te ouvir.
Agora é o contrário. Pode ser até aquele novo, porque ele é, né, duro na posição dele. Mas você consegue falar. Se ele vai ouvir ou não, não tem problema. Você não deixou de colocar a sua posição e sem ficar com raiva. Que é o que acontece agora com você, não é, Vinícius? Com Sim, ele. sim. Não, nossa, hoje assim, domingo agora, eu tava almoçando com ele, fiquei batendo papo com ele tranquilo, entendeu? Uhum, Eu até tô ajudando ele em umas coisas dele, entendeu? Sabe, tal. uhum. Então, assim, eu sempre busco a proximidade ali com ele. Nossa, para mim é até bom, porque eu zelo muito assim, cara, eu levo muito em consideração assim, pô, é uma pessoa que tem mais experiência de vida do que a minha, né? Uhum. Independente se é o sogro, se é a sogra, se é o vizinho, se é amigo e tal, Uhum. eu sempre eu dou atenção, entendeu? Eu Ele dou tem atenção. qualidades, né? Que você É, sempre admirou o seu sogro. sim, Mas às sim. vezes ficava inseguro, né? Porque Sim, ele gostava de se colocar muito superior a você. meter a banca, a palavra é essa, ele meter a banca, entendeu? Em si. Aí o que Aham. acontecia? É, aí nessa situação, pô, pela minha maturidade, eu não sabia como agir, eu ficava, né, pura emoção, conversando com ele na pura emoção, entendeu? Hoje Uhum. não, nossa, hoje é tranquilo. Eu até dou risada e entro na brincadeira e tal, sabe, tudo. E aí, Uhum. assim, por um lado que eu percebo, ele sabe, putz, entendeu? Assim, como se fosse assim, dá a impressão que, ó, nossa, eu não sei o que posso ter uma impressão errônea, mas a impressão que me passa é que, cara, que que a outra parte não consegue atingir mais a pessoa. Uhum. Então, você entendeu o que eu estou Uhum. falando? Não, Né? eu acho assim, né? Pelo que eu já acompanhei nessa mudança da relação, né, de você com o sogro, até mesmo a Ilane com a família dela, né? Tudo isso ajudou a ter uma relação mais tranquila, Sim, né? Então, é a mesma coisa que aconteceu com vocês. Aliás, em todos os sentidos, né? Profissionalmente, no relacionamento conjugal e com o sogro, né? A sogra. Por quê? Porque agora lida com tudo isso com mais tranquilidade. Tem aqueles momentos, como vocês já falaram, que de repente fica um pouco tenso, mas o outro já acalma. Tipo, por exemplo, a gente não ficou sabendo, Helene, qual foi a sua reação com aquele áudio lá da menina. A ixi, gente ficou mano. tão chocada na hora que eu nem Minha, perguntei para você. Mas e aí, naquele momento ali, qual foi a sua reação? não, explica Nossa, o áudio. Ó, o áudio. não, o áudio da menina lá do Fica de boa aí, Tia, fica aí tia. de boa aí. Então, é super engraçado, porque assim, eu achei engraçada a situação, né? E assim, não me importei. Aí, ó. Aí, Tá Não, mas vendo? para quem está assistindo o vídeo agora, não vai saber qual áudio que é. Não, daí assiste o aí vídeo assiste anterior, o vídeo anterior para saber. Então Pronto. fica o né? gatilho aí Quem para está outra seguindo semana. toda a sequência dos vídeos, volta lá no, né, no vídeo anterior. Mas o Isso. pessoal, eles começam desde o primeiro. Aí, Então, assim, eu nem me importei. Falei assim, é engraçado, né? Aí eu Não, mostrei. não, não. Não, Na hora ela ficou. não me importei, Xoi. Não me importei. Mas aí na eu. hora, né? Você achou engraçado. Assim, lógico, teve o choque, porque, né? Dá um choque. Ó, vou te falar. Na hora Ah, veio o impulso dela. Não veio impulso, Xoi. Tava de boa. Veio, aí ela. Não, não. Relaxa, aí relaxa um já pouquinho. controlou o impulso. É E isso aí já deu Não, mesmo. não veio risada. impulso. Normal, normal, Eu nem né? tive impulso, isso foi o pior. Eu achei engraçado, né? Eu falei assim, Ótimo. gente. Pior não, se você não teve o impulso, até foi Aí eu falei ótimo. assim, gente, olha só, eu nunca faria isso com alguém, né, nessa idade. Aí eu falei assim, que petulância, né? Mas sim, de boa. E aí, assim, ainda esperei ele pegar e dizer que horas que era para eu ir buscar, ainda fiquei esperando. Ele estava dormindo, os cachorros dormindo, a Amanda dormindo. E aí depois eu fui buscar. E o mais engraçado é que outro dia a gente foi para academia, né? Aí eu olhei assim, né?
era a menina. E eu falei assim, ô Vitor, aquela ali é a menina, né? Aí ele, mãe, a gente comete uns erros na vida, né? Aí eu peguei e falei assim, nossa, olha ela ali. Mas assim, super tranquilo. E o engraçado é que eu mostrei para um monte de amigas minhas, né? Elas, não, eu teria ido buscar ele na hora. Não, eu ia falar para ela que não é assim que se fala, e não sei o que. Eu falei assim, gente, eu nem. Aham. Ótimo, aí, ó, viu como é muito melhor ter mais tranquilidade para lidar com a situação e principalmente para o Vitor, né? Depois ele recebeu tudo isso com mais tranquilidade. Você deve ter conversado depois com ele sobre isso. Não, 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 deixou não. passar batido. Não, eu conversei sobre outras coisas. Só que é até proibido falar. Tudo bem. Meio pesado. É Então, meio pesado. opa, aos outros filhos aí. Então, mas veja, né, como que lida agora com coisas que outras, como você falou, já teriam uma reação muito mais nervosa e muito mais tensa. E causaria atrito com o filho, com certeza. Porque se ele deixou ela falar, né, no áudio, no celular dele, então ele não ia querer que você ficasse brigando. Então ele achou ótimo, né, você esperar, mas teve que ter paciência da mãe. E o pior é que hoje ele já mandou outra, me manda áudio. Ah, é? Qual foi o áudio da outra dessa vez? Ah, tia, você deixa ele ir jogar futebol lá no golaço com a gente, né? Aí eu falei assim, como se ele não pudesse falar, né? Tudo bem. Ah, Aí daqui a pouco ela manda o áudio de novo, ela, tia, como que você aguenta seu filho? e aí você respondeu? Eu aguento porque eu amo meu filho. Ela não é. Então, Aí eu estava na mas é sala dos isso aí. professores, né? Estava na sala dos professores e ouvindo o áudio alto, né? Aí tinha um outro professor que falou assim: Nossa, mas que liberdade que seu filho tem com você, né? Aí ele falou assim: Nossa, eu nunca pensei em deixar alguém mandar um áudio para minha mãe, né? Minha mãe não iria admitir, né? Aí eu falei assim: Uhum. Aqui a Já relação estou me é tranquila. acostumando, já estou me acostumando. Tranquilo, de boa. Né? Mas com certeza é uma reação totalmente diferente, né? Porque com certeza a Elaine do passado teria a mesma reação das amigas suas. Nossa, É, não é? eu nem lembro da Elaine do passado. Graças a Deus. Já era, não existe mais, né? Porque essa é a verdade. Hoje, tanto você quanto o Vinícius são outras pessoas, completamente diferentes, não tem mais nada a ver, né? Mas graças a tudo isso, né, ao novo entendimento de lidar com todas essas situações, né? Que todas essas técnicas ajudaram. Então, para terminar, diga um pouco do que vocês aprenderam e facilitou a vida de vocês, essas técnicas, né, da comunicação não violenta e da reprogramação dos conceitos. Não, como que é? O Comunicação não que violenta. que essas técnicas, né, Ah, mudou na vida de vocês, sim, certo? não, sim, sim, sim. Não, eu acho que, por exemplo, eu não cheguei a ler o livro, né? Esse livro foi mais a Helene que leu, né? Mas é, uma coisa que me ajudou muito, assim, levando em consideração essa experiência que eu passei com meu sogro, e que estou passando, né? Porque a experiência é pro resto da vida, né? Então, Uhum, ali, cada hora, cada situação, uma situação diferente e tal, né? Tem umas fases, né, mais complicadas, né? Nas situações assim, que eu tive com meu sogro, serviu muita experiência para mim, tá? Eu até me emociono, assim, sabe? Tipo, puta, é um cara que eu gosto, sabe? Gosto dele, entendeu? Eu quero ele super uhum, bem, entendeu? Acho que é um cara que me mostrou muitas coisas, sabe? É,
ele me mostrou muitas coisas que eu precisava de se desenvolver, Uhum. entendeu? Pela Uhum. franqueza dele, por ser um cara direto, né? Uhum. Não tem, não tem palavras de agrado, entendeu? Então ele já fala, Uhum. ó, você é isso, e tal, 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 entende? Então, Uhum. eu pegava aquilo, né? Eu sempre fiz isso, assim, desde o começo. Eu pegava Uhum. aquilo me dava duas condições. Uma que me afetava um pouco emocionalmente, né? Mas, Uhum. por um outro lado, eu tentava interpretar a visão dele, entendeu? Uhum. Eu, Você tava, refletia sobre o que eu ele falava, refletia, eu né? refletia. Eu falei, pô, Querendo trabalhar você para ver se realmente sim, ele estava correto e você, né, precisava de alguma mudança naquilo ali. sim. Aí eu olhava e falava, cara, de certa forma, algumas coisas que ele fala, ele tem razão, entendeu? Uhum. Né? E eu comecei a enxergar isso em mim, sabe? Comecei a desenvolver, comecei a buscar, me observar dentro daquilo que ele falava, né? Uhum. Por exemplo, assim, uma coisa que ele falava assim, cara, você é muito ingênuo, né? Porque assim, ele sempre foi um cara, né? Ele, né? Pode falar aqui, né? Tipo, assim, ó, ele foi policial, entendeu? Né? Ele Uhum. ficou muito tempo na Polícia Militar. Ele trabalhou pro, Vai acabar. Oi, estava tossindo. Não, mas pode falando. trabalhou para o Continua. governo muito tempo, entendeu? Foi autônomo. Então, assim, tem uma experiência vasta de vida, né? Uhum. E eu não tive essa, né? Eu sempre fiquei na empresa, dentro de empresa, tal, tal, tal. Né? Fiz minha faculdade, entrei no emprego, aí do emprego fui para Em outro. relação a ele, realmente você era muito ingênuo, E ele me né? mostrava isso, entendeu? E querendo assim, Uhum. cara, como se fosse assim, o mundo lá fora é um mundo mais cão do que você está dentro de uma corporação. Uhum. O mundo dentro de uma empresa, de uma multinacional, você tem muitas regras, muitas normas, se você for ver. E lá Uhum. fora, não. Lá fora é um pega para capar, né? Uhum. A lei da selva ali né, na rua, né? Uhum. Tem uma diferença. Hoje eu enxergo uma diferença grande isso. Uhum. Sabe, esse é um exemplo, assim, eu fui me observando, não, realmente, cara, pode ser, né, tem hora que eu sou muito bonzinho, entendeu? Então, tem hora que você tem Uhum. que, né, bater um pouco Tem que ser mais mais firme, firme, assim, né? esse é um exemplo. Então, assim, o que eu tiro desse aprendizado todo é isso, e estou tirando até hoje, entendeu? Até Uhum. hoje eu tiro, converso com ele, vejo o ponto de vista dele, né? Domingo nós almoçamos, né? Ele falou umas coisas que eu não concordei, mas também não preciso bater de frente, deixa ele com a visão dele, que Uhum. eu tenho a minha, entendeu? Mas a gente vai se ajustando, se adequando, porque eu tenho um relacionamento familiar bacana e é o que a gente tem hoje, né? Entendeu? Uhum. Entendeu? E você, Elaine? Então, eu tive que aprender assim, até hoje eu tenho que aprender a não querer estar certa, né? Porque eu acabo querendo bater de frente. Uma coisa que era complicado era querer mostrar para o Vinícius o que a mãe dele fazia. Isso que Uhum. eu acho assim que estragava muito. Não precisava ele Uhum. enxergar, basta eu não entrar no conflito, basta eu não entrar na guerra. Ele não precisava ver se Exatamente. tinha a guerra ou não, né? Era Uhum. só eu não entrar. Só que aí, assim, por eu querer mostrar, eu acabava deixando ela fazer as coisas para virar coitada, né? Ter os olhos dele, no final das contas, eu não tinha os olhos dele, né? Porque aquelas ele não enxergava, ele não via, e ao mesmo Uhum. tempo que eu ficava ali de coitada, eu ficava com raiva de estar aceitando tudo aquilo, né? Então, assim, Aham. eu só fazia as coisas erradas. Então, mas na medida que você aprendeu a ter mais calma, não entrar nessa guerra, tudo ficou mais fácil. Você conseguiu até que ele enxergasse, mudasse o comportamento dele com a mãe. Sim, e aí eu tive que segurar a minha impulsividade de querer estar certa, né? Que esse Uhum. é o meu grande mal.
né? Não, na verdade, você manteve isso, né? Mostrou para ele que você estava certa, mas você mostrou de uma maneira mais tranquila e não naquela raiva e naquela tensão que você mostrava antes. É ou não é? Sim, Não foi isso que aconteceu? sim. Né? Porque aí ele começou a enxergar, e aí ele começou a mudar o comportamento dele com a mãe. E aí, uma dica Foi para as ver. mulheres: não falem na hora que vocês estiverem estressadas para o marido o que aconteceu. Verdade. Esquece, Verdade porque mesmo. ele não vai escutar e vai ficar Não, puto com você, Sim. com né? certeza. Exatamente. Era o que eu falava para você. Não é dessa maneira que você vai conseguir resolver esse problema, né? Mas é sabendo conversar na hora certa, com calma. E também não ficando com aquele sentimento, porque você já ia para casa dela com raiva, enfurecida. Aí pronto, o clima já pesava, a energia já ficava pesada para ele, porque já sentia que o clima não estava bom e que ia ter problemas. É ou não é? Eu ia rezando. Hã? Eu ia rezando. Então, com certeza ia rezando para que tudo saísse tranquilamente. Agora, com calma, você conseguiu resolver as coisas, dizer não para ela, não aceitar, né? Tranquilamente, porque na verdade, a princípio também, você ficava esperando que ele tomasse a iniciativa para te Ele dissesse o defender. não. Exatamente. E aí eu falava assim, não, quem tem que falar não, quem não pode concordar, mas de boa, tranquilamente, sem criar clima, era você, né? E não ficar esperando que ele te defendesse. Você que tinha que se defender dela, mas tranquilamente. Não, eu vou sentar aqui, eu quero sentar perto, né, do meu marido. Não, isso aqui eu não quero, né? Mas sem aquela fúria que você tinha em relação a ela, né? Aí as coisas ficaram melhores, certo? Certo. Então, por hoje é só isso. Fiquem com Deus, deem o like, compartilhem, se inscrevam no canal se estão gostando e aguardem os próximos vídeos. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, pessoal.